Vamos entrar então na família missionária, esse tema tão importante. Nós convidamos aqui o nosso companheiro, nosso parceiro de mordomia cristã, mas que tem uma veia missionária muito forte, porque já foi evangelista também em outras épocas. Pastor Renato Seixas, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor William, é um prazer, uma alegria estarmos juntos nesse momento, para estudar também esse tema tão interessante, né? Porque Deus, Ele quando criou o mundo, Ele organizou tudo a partir da família. E louvamos a Deus porque a temática geral desse ano é família, e uma família saudável, uma família bem organizada, tem que ser também uma família missionária, né? Ok, então vamos entrar no tema. Pastor, o que o cumprimento da missão tem a ver com a felicidade e a realização dentro do círculo familiar? Cumprimento da missão e a família. Faça aí a relação para nós. Então, pastor, eu penso que a gente tem que voltar ao Éden, né? A gente tem que voltar ao princípio para entender que princípios Deus estabeleceu, que propósitos Deus tinha ao criar, por exemplo, o universo, criar o planeta e estabelecer ali o primeiro casal. Claro que a gente, como pano de fundo, a gente tem que lembrar de 1 João 4,8, que diz que Deus é amor. Então, na essência, Deus nos ama sem distinção de raça, de credo, de cor. Deus ama a todos e quer salvar a todos. Então, dentro desse princípio, nós precisamos lembrar que cada família é alvo do amor de Deus. E sendo alvo desse amor, nós precisamos como família agora corresponder a esse amor. E a melhor forma de corresponder a esse amor é amando a Deus, amando ao próximo e amando a missão. Então o princípio para a nossa vida, o princípio para a família realmente ser feliz, eu penso até que a família quando decide ser uma família saudável é por amor a Deus. Ela quando decide ser uma família organizada financeiramente é por amor a Deus. E eu até diria que é impossível alguém dizer que ama a Deus e não ser fiel. Dizer que ama a Deus e não cumprir a missão. Acho que é a grande prova de que nós amamos a Deus. E nós louvamos a Deus porque a união e o campo tem esse tema maravilhoso. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a missão. Então a família, ela só vai ser completamente feliz se ela realmente amar a Deus, amar ao próximo e assim cumprir a missão. Certo. Então vamos engrossar o caldo, né? Como dizia no Amazonas aqui. Pastor, eu sei que você é um mordomo fiel, mas também, por consequência, é um evangelista dedicado, né, ao longo do seu ministério. Então, eu vejo que o pastor Marcelo falou aqui da questão da saúde, como é importante que haja saúde na família. O pastor Natanael frisou a importância de se preocupar com a questão das finanças, né? Mas uma família que tem saúde e se preocupa com as finanças, né, inclusive devolvendo dízimo e ofertas, mas se parar só por aí parece que fica incompleto. Então eu queria que você frisasse a importância da família estar envolvida na missão. Por quê, pastor? Eu penso que exatamente porque Deus, Ele tem dois princípios em relação aos seres humanos, em relação à família, né? Um deles é o crescer e o outro é se multiplicar, né? Se nós ficarmos apenas no aspecto do crescimento, e nós sabemos que para que haja crescimento é necessário haver uma boa alimentação, é necessário haver um fortalecimento, aí entram também os exercícios físicos, e a família também como um organismo vivo, ela precisa crescer. É importante que você, pai de família, você líder, você trabalhe para que você tenha uma família saudável, como você já mencionou, do ponto de vista físico, mental e espiritual. Mas esta família, se ela ficar só no crescimento interno, ela vai ser incompleta. Ela só vai se completar realmente quando houver a multiplicação, ou seja, quando esta família se preocupa agora com a outra família, porque afinal de contas, a minha família, a sua família, foi salva para ser um instrumento de salvação para outras famílias, né? Eu achei até interessante um ponto que foi destacado aqui, nesse material que você, da EDMC, tem em suas mãos já, que diz que crescer é para dentro e multiplicar é para fora, né? Então nós temos que ter a família crescendo nessas duas vertentes, e isso a gente percebe que desde o Éden, a ordem divina dada por Deus ao encontrar ali Adão e Eva, e depois dizer que tudo era muito bom, foi crescei, multiplicai e enchei a terra.
É interessante, pastor William, que essa não foi uma ordem só para o ser humano. O princípio também foi estabelecido, por exemplo, para as plantas, para os animais. Eu gosto de dizer que Deus, ele ama a ideia da multiplicação. Ele não criou a quantidade de árvores e a quantidade de animais que temos hoje, mas ele deu um princípio, deixou um princípio na criação, que é um princípio da multiplicação. E isso também é fantástico quando acontece na pregação do Evangelho. Um indivíduo salvando outro indivíduo, e nesse caso uma família trabalhando em prol da salvação de outra família. Interessante que a gente percebe que quando você pega o caroço, por exemplo, de um alimento qualquer, vamos pegar como exemplo um caroço de milho, né? Há um DNA, né, que faz com que aquela próxima planta, ela venha com as mesmas características da planta anterior. Nossos filhos trazem em si o nosso DNA. E também, quando nós trabalhamos em família para salvar outras famílias, essa nova família que vai se unir à igreja, ela vem com o DNA daquela família. Então é muito importante esse trabalho pessoal, esse trabalho familiar em prol de salvação das pessoas, porque se temos famílias saudáveis, vamos ter outras famílias também saudáveis. Amém. Pastor, eu creio que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais nessa questão do crescimento, da multiplicação. Eu costumo falar o seguinte, aí o senhor pode abranger esse tema. Eu creio que um mordomo fiel, ele será um evangelista. Eu creio nisso. Um mordomo fiel, ele será um evangelista. Agora, nem todo evangelista é um mordomo fiel. Eu queria que o senhor explorasse isso dentro do contexto familiar. A importância de sermos mordomos fiéis e a questão do crescimento, para que possamos multiplicar e sermos evangelistas. Pastor, me permita assim, compartilhar uma experiência pessoal, que eu tenho certeza que é a de muitos que estão nos ouvindo. Eu me preocupo às vezes quando a gente ouve alguns preocupados de se envolver demais e usar demais os dons e talentos e perder a família. Já ouviram isso? Ah, mas se eu me envolver demais na pregação do Evangelho, nas atividades da igreja, eu vou perder minha família. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu cresci acompanhando os meus pais na igreja, dando estudos bíblicos, participando das atividades na igreja. Foi com eles que eu aprendi a amar a Bíblia, a palavra de Deus, aprendi a dar estudos bíblicos, a decorar versos, não é? E eu fico imaginando assim, o que seria de mim se eu não tivesse tido essa experiência? E eu tenho certeza, pastor, que a família que se envolve, que se compromete juntos em trabalhar por outras famílias, vai ser uma família mais feliz, uma família mais unida, uma família mais espiritual, e ela vai ser uma bênção, como foi o caso da família de Abraão. Né? Quando Deus chama Abraão, eu gosto demais desse contexto, e ele diz assim, ó, sê tu uma bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem. Deus chama Abraão não para abençoar somente Abraão, mas ele chama Abraão para abençoar Abraão e para que Abraão seja um instrumento de bênçãos para outras pessoas. A bênção nós não podemos querer só para nós, né? A gente observa também Noé. Noé foi visto ali como um homem íntegro, chamado por Deus para uma missão especial, assim como você. Deus está te chamando para uma missão especial e tem chamado milhares de nossos irmãos, mas essa bênção tem que ser realmente compartilhada. Quanto mais nós avançarmos, nós vamos ter a bênção de ser instrumentos. E olha, interessante em relação à história de Noé, que muitos se apegam ao fato que, poxa, mas só Noé e sua família entrou na arca, né? Mas vale a pena lembrar que não foi só Noé e sua família que se salvaram. Muitos, Ellen White fala sobre isso, que trabalharam durante os 120 anos com Noé, que ouviram as suas pregações, viram o seu testemunho, vieram a morrer antes, mas se salvaram. E através de Noé e sua família, Deus recomeçou toda uma história. Então, eu diria a você que use nos momentos que vocês estiverem com a igreja, a ideia é que o que a família precisa fazer é simplesmente o que Noé fez, por exemplo. A Bíblia diz que Noé e sua família fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Eles fizeram tudo de acordo com como Deus orientou e pediu. E hoje, ao olharmos para o nosso contexto, o que é que Deus pede de nós? Ele pede o nosso tempo,
Ele pede os nossos talentos, Ele pede os nossos recursos, né? Ele determina quanto é dízimo, como deve ser a oferta. Ele pede dedicação total a Ele, e Ele especifica, Ele traz planos e projetos. É o pequeno grupo, é a classe bíblica, é um estudo bíblico pessoal, é um estudo bíblico online. Ele demonstra e traz projetos. Ele diz para nós até hoje, como disse para Noé, como deve ser o envolvimento da família, e se a família se envolver da forma como Deus orienta, ela vai ser uma bênção, e algumas surpresas vamos encontrar nas mansões celestiais, né? Voltando novamente agora à história de Abraão, né? Acho interessante que a bênção que Deus concede para Abraão, ele deveria compartilhar com outras, né? Outras famílias, e essa é a bênção que temos para nós hoje, saber que nossa família foi salva para salvar. Eu penso que é por aí, pastor. Não, sim. E eu lembrando agora do chamado para Noé, do chamado para Abraão, eu penso que Deus chamou Abraão para salvá-lo. Para salvá-lo. Ele estava num contexto ali pagão. Embora fosse um homem justo e quisesse fazer o certo, Deus queria salvá-lo também. E aí eu queria que você fizesse esse link. Deus quer salvar as famílias das EDMCs. Deus quer salvar a minha família, quer salvar a sua família. Mas nesse processo de salvação que Deus está executando na minha família, como nós podemos ajudar a salvar outras famílias, sendo que nós também estamos sendo salvos, pastor? É interessante que Deus é tão maravilhoso, né? Ele é perfeito realmente, e como Ele faz a coisa para nos beneficiar. Veja que o princípio da mordomia é tirar de nós o egoísmo. Por isso Ele coloca recursos em nossas mãos para que a gente possa compartilhar. E veja que na pregação do Evangelho também é uma maneira de tirar de nós o egoísmo, colocando a salvação para nós, para que a gente agora possa ser um agente de salvação para outras pessoas. Então, em síntese, eu diria que a família foi criada para oferecer aos seus membros a oportunidade de se desenvolverem, desenvolver os seus dons e talentos, mas também desenvolver a sua própria salvação e a salvação das famílias que estão ao seu redor. Há um texto muito interessante que eu queria compartilhar com os amigos que estão nos acompanhando, que diz o seguinte: nem todos podem ir a terras missionárias estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre os familiares e vizinhos, não é? E Ellen White, no livro Lar Adventista, página 485, diz que há muitas maneiras pelas quais os membros da igreja podem dar a mensagem aos que estão ao seu redor. E uma das maneiras mais bem-sucedidas é o viver cristão prestativo e altruístico. Então, quando uma família, ela se dedica a ajudar uma outra família, dando atenção, ouvindo, levando ali um bolo, um pão, convidando para algumas atividades, convidando para um encontro de casais, ela está tendo alguns pequenos gestos que abrirão portas para a pregação do Evangelho e a salvação daquelas pessoas. Deus seja louvado, pastor Renato Seixas. Deus seja louvado por esse incentivo maravilhoso que você trouxe aí às famílias, aos membros da EDMC aqui.